Olá, tudo bem? Meu nome é Emanuel Monteiro, sou aluno do programa de pós-graduação do Instituto de Saúde de Nova Friburgo, Universidade Federal Fluminense, e hoje nós estamos aqui no Saúde e Consciência, no projeto Prata da Casa. Qual o objetivo desse projeto? Trazer alunos que foram aqui do Instituto de Saúde e do programa de pós-graduação para falar das experiências. Estamos em plena jornada acadêmica. Tivemos ontem o encontro dos egressos aqui na jornada e nada melhor do que trazer a doutora Renata, amiga pessoal, chamo de Rê, ela vai me chamar de Manu várias vezes, que é assim que a gente conversa no todo dia do nosso consultório. E eu trouxe a doutora Renata para poder trazer a experiência dela para a gente. Bem-vinda, doutora Renata, bem-vinda, Rê, ao Saúde e Consciência. E eu queria, nesse início do projeto Prata da Casa, que você falasse um pouco da sua experiência, da sua trajetória na odontologia. Como que tudo começou? Bom, tudo começou quando eu era pequena, quebrei meu dente e falei assim, eu quero ser dentista. Isso já fazem mais de 30 anos. E no decorrer da minha vida, eu nunca tive uma segunda opção de carreira. A minha primeira opção sempre foi odontologia. Só que devido a recursos financeiros, não era possível fazer a faculdade aqui na FONF, né, na época. Minha família se mudou para o Espírito Santo e lá surgiu a oportunidade de fazer o curso de prótese dentária. Já que eu não tinha como fazer odontologia, o mais próximo que eu tinha da odontologia era a prótese. Então, em 2007, eu fiz o curso de prótese, né? Finalizei o curso de prótese. E quando foi em 2008, eu passei para o vestibular. Abriu a UF aqui em Friburgo. E aí eu passei no vestibular da primeira turma, né, da UF de Nova Friburgo. Foram 4 anos e meio entre greves e tudo. Finalizei em 2013 meu curso. Quando foi em 2013 mesmo, eu tive a oportunidade de iniciar o curso de especialização em DTM, associado ao curso de mestrado aqui na instituição. Em 2015, eu finalizei o meu curso de mestrado, terminei a minha especialização. E aí eu falei assim, para onde eu vou, né? Será que bastou? Será que o mestrado era que eu nem planejava fazer? Será que realmente é isso que eu quero? E conversando com alguns professores, surgiu a oportunidade de fazer o doutorado. Então, já tinha iniciado a minha segunda especialização, que era implantodontia, e falei assim, será que é isso? Vamos lá, vamos fazer e vamos ver se é. Fiz o meu doutorado em clínica odontológica e finalizei ele, já tem 3 anos, e estamos aí dando aula, participando de eventos. Isso, e você dá aula onde, Rê? Eu dou Fala aula pra lá gente. em Teresópolis, na Unifeso, né? Uhum. Tô lá desde 2021. É um centro universitário que me abraçou, principalmente nas minhas especializações. Eu estou na cadeira de implantodontia e na cadeira de oclusão e DTM, que são os grandes paixões assim da minha vida profissional, né? Que ótimo. E hoje em dia, se você encontra um aluno de graduação, seja lá na Unifeso, seja aqui na UF, e ele chega para você e fala assim, professora, o que você acha? Você acha que eu devo fazer mestrado e doutorado? Qual a sua impressão sobre isso? O que você pode passar para eles? Então, Manu, essa pergunta chega e ela não é rara, tá? Então, muitas vezes eles chegam para mim com essa demanda e às vezes eu falo que eu jogo um pouquinho de água fria na expectativa, porque eu acho que quando a gente é mestre em alguma coisa ou doutor em alguma coisa, a gente tem que ser muito bom naquela coisa. E a gente tem visto os cursos de graduação um pouquinho menos de preparo, o aluno sai um pouco menos de preparo. Então, o que eu indico o aluno, o estudante, a fazer? Trabalha um ano, veja o que você quer realmente da sua carreira.
ah, não, eu quero mesmo dar aula, eu quero mesmo seguir a carreira acadêmica, vai e faz. Faz o mestrado, faz o doutorado, mas eu não indico fazer logo que sai da faculdade, porque eu acho que a gente precisa de uma curva de aprendizado. Então, quando você sai da faculdade, você acha que ganha, que sabe tudo, né? E a gente percebe que não, que a rotina do consultório é muito diferente. E aí você começa a se apaixonar por outras coisas e você começa a se tornar mestre numa coisa que você realmente é muito bom. Então, o que eu indico é, faça, se tiver vontade, mas trabalhe um pouquinho antes, para saber se é isso mesmo que você espera da profissão. Você considera, me veio um questionamento, você considera que hoje em dia, se você tivesse feito o seu mestrado e o seu doutorado, pós uma especialização, teria sido diferente? Totalmente. Hoje, olhando para trás, eu percebo que eu poderia ter aproveitado mais a minha pós-graduação, principalmente o meu mestrado, com a experiência que eu teria numa especialização. Então, quando a gente entra no mestrado com a cabeça da graduação, a gente talvez não consiga captar tudo que o mestrado tem para nos oferecer. A gente acaba se focando em tantas coisas que não fariam, talvez, não agregariam tanto para a carreira profissional. A partir do momento que você já tem uma vivência clínica, que você já tem uma especialização, eu acho que isso agregaria, você focaria mais em algumas etapas do mestrado, como o próprio dar aula, que é o grande objetivo do nosso mestrado, né? Ah, com certeza. E já falando, direcionando agora para doutora Renata, dentista. Você pode falar para a gente, como a gente tem duas especialidades aí, são duas especialidades, uma queridinha, né, da maioria das pessoas, as pessoas pensam, eu quero ser implantodontista, e a outra, uma especialidade que a gente vê muito pouco, né, que é de disfunção temporomandibular. Você pode passar para a gente os desafios que você observa nessas duas especialidades? Manu, eu vou começar falando sobre a disfunção temporomandibular. Foi a minha primeira especialização. E como eu te falei, se eu pensasse hoje em fazer uma especialização, talvez aquela não seria a primeira, tá? Por quê? Porque eu acho que eu não tinha maturidade suficiente para agregar todo o conhecimento que a especialização me dava, porque eu era uma recém-formada. Claro, isso já tem mais de 10 anos, e aí eu fui estudando e fui me aperfeiçoando. Então, assim, eu tive a especialização, mas eu não parei com a especialização. Eu fui me aperfeiçoando. E o grande calcanhar de Aquiles do consultório hoje é o quê? A dor orofacial, que não está associada à dor dentária. Então, às vezes, a pessoa tem uma dor que não é de origem dentária, o profissional acha que é só um bruxismo associado, coloca uma placa, mas não trata a causa. E a gente tem visto muitos pacientes com dores crônicas e que não são tratados como deveriam ser. Então, o grande desafio hoje da especialização de disfunção temporomandibular é a falta de estudo. Eu acredito que por ser um conteúdo muito extenso, um conteúdo relativamente novo, uma especialidade relativamente nova, ela foi ter mais visibilidade após a pandemia, que foi quando teve o boom nos consultórios de pacientes com fraturas dentárias, dores orofaciais, e que não tinham causas, talvez físicas envolvidas, eram causas de ansiedade, de depressão, ou o próprio confinamento. Então, o grande desafio, eu acredito que seja da dor orofacial, da especialidade dor orofacial. A implantodontia, o que eu vejo como grande desafio ou grande dificuldade é que, assim, hoje a gente percebe que todo mundo pode colocar um implante numa boca, mas falta o planejamento, né? Hoje, para você ser um especialista em implantodontia, não basta você ter especialização em implantodontia. Você tem que buscar uma prótese, fazer uma boa prótese. Você tem que buscar fazer uma boa periodontia. Se você não faz o conjunto das especialidades, falta
o seu tratamento reabilitador com implantes não vai ser suficiente para o seu paciente. Cada dia mais a gente percebe isso na clínica. Então, a gente tem esse objetivo nesse projeto Prata da Casa, é mostrar para você que está aí do outro lado que existem desafios e esses desafios podem ser superados, né? E dependendo da sua vontade, do seu objetivo, você consegue alcançar. E não é diferente para mim, não é diferente para outros profissionais que nós ouvimos ontem no encontro de egressos. Existe uma caminhada e, como a Rê falou, existe essa curva de aprendizado para que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Bem, eu quero agradecer muito a presença da doutora Renata, da Rê, minha grande amiga, minha parceira nessa caminhada na odontologia. Inclusive, quero fazer um parêntese que conheci a Renata no primeiro processo seletivo aqui da Universidade Federal Fluminense, e, entre outros grandes profissionais que eu tenho hoje em dia no meu staff de amigos e parceiros, e a gente tem caminhado junto, e foi uma grande incentivadora para mim, para eu estar aqui no programa de pós-graduação aqui da Universidade Federal Fluminense. Então, Rê, muito obrigado pela sua presença, e deixo agora a palavra com você para as considerações finais. Bom, eu que agradeço a participação, o convite. Espero poder ter entregue um pouco do que é a minha vida assim, profissional. Como você falou, nada é fácil, é uma árdua caminhada, cada dia mais árdua. Não desanime, né? Recém-formados ou que estão prestes a se formar, não desanimem, o mercado ele é arrebatador, né? Mas não deixe que as pessoas digam que você não é capaz, vá lá, faça. E se tem vontade de fazer o mestrado ou o doutorado, faça, mas baseado assim na curva de aprendizado. Olha, vou trabalhar um pouco, vou ver o que eu quero, e aí sim eu vou prosseguir com os meus sonhos. Tá ótimo, então. Obrigada. Obrigado.